Olá! Hoje nós estamos aqui para resolver alguns exemplos dos conceitos iniciais que nós vimos na primeira aula de Química Orgânica. Eu vou trazer para vocês 4 exemplos de compostos orgânicos diferentes e para cada um deles nós vamos fazer a fórmula molecular, nós vamos classificar os carbonos e contar o número de ligações sigmas e pi de cada molécula. Então vamos lá. O primeiro composto que eu trouxe é esse aqui. Primeira coisa que nós vamos fazer é escrever a fórmula molecular para esse composto. O que é a fórmula molecular? A fórmula molecular, ela te mostra quais os átomos presentes na molécula e quantos existe de cada um. Aqui eu tenho o quê? Carbonos e hidrogênios. Então, como que fica a fórmula molecular? Vou começar contando o carbono. Quantos carbonos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Hidrogênios. Eu tenho 3, mais 3, 6, mais 2, 8 hidrogênios. E só tem carbono e hidrogênio. E se eu trocar a ordem, colocar hidrogênio primeiro e carbono, fica errado? Não, não fica errado, tá? A ordem não importa. Então, a fórmula molecular dessa estrutura, C5H8. Agora, vamos classificar os carbonos. Lembrando que carbono primário é aquele que está ligado a um ou a nenhum outro carbono. Carbono secundário, ele tem que estar ligado a 2 outros carbonos. Carbono terciário tem que estar ligado a 3 carbonos. E carbono quaternário, ele tem que estar ligado a 4 outros carbonos. Lembrando que não importa a ligação, se for ligação simples, dupla, tripla. Importa é a quantos outros carbonos ele está ligado. Então, eu vou numerar aqui, ó, para ficar mais fácil. Ou não? Melhor não, né? Eu acho que eu vou fazer sem numerar mesmo. Senão vai ficar muito texto aqui. Vamos lá. Esse primeiro carbono, a quantos outros carbonos ele está ligado? Ele está ligado aqui a 1 carbono e está ligado a 3 hidrogênios. Quando a gente coloca assim, ó, H3C ou CH3, tanto faz o H aqui como o H aqui. Se eu colocasse para você aqui o H assim, CH3. Você ia falar, ai professora, mas esse hidrogênio aqui está no meio desses carbonos, então o carbono está ligado a hidrogênio e não está ligado a esse carbono. Na verdade, esse hidrogênio H3 que fica pertinho do carbono, seja de um lado ou de outro, você tem que lembrar que hidrogênio faz apenas uma ligação, toda vez. Não tem como o hidrogênio ficar no meio de 2 carbonos, porque ele não faz 2 ligações. Então, mesmo que eu coloque os hidrogênios aqui, ele não atrapalha, hidrogênio nunca atrapalha a ligação carbono-carbono. Na verdade, esses 3 hidrogênios que eu coloquei pertinho aqui do carbono, eles estão ligados, cada um fazendo uma ligação simples. Assim, ó. Só que fica uma maneira mais simples da gente colocar, em vez de eu ficar colocando tracinho, hidrogênio, tracinho, hidrogênio, tracinho, hidrogênio, tracinho, hidrogênio, tracinho, hidrogênio, eu coloco de maneira condensada. Isso aparece muito em prova. Então, toda vez que você vê hidrogênio, você tem que ter em mente que hidrogênio faz apenas uma ligação. Então, não tem como ele atrapalhar a ligação carbono-carbono. Tá? Então, vamos classificar os carbonos. Esse primeiro carbono aqui,
Ele está ligado a um outro carbono e o resto é hidrogênio. Então, ele é primário. Vou colocar um P para ele de primário. Esse carbono aqui, ele está ligado a quantos outros carbonos? Está ligado a 1 do lado de cá, 2 embaixo e 3 aqui. Ah, professora, mas é uma ligação dupla, tem que contar 2 vezes? Não. Aqui não importa a ligação, importa a quantos carbonos ele está ligado. Então, ele está ligado ao anterior, ao da frente e ao de baixo. Ele está ligado a 3 carbonos, então ele é terciário. Esse de baixo está ligado só a um carbono, que é o de cima, então ele é primário. Esse aqui está ligado ao anterior e ao da frente. Mesmo que seja ligação dupla, não precisa, não é que nem precisa, não pode contar 2 vezes. Então, ele está ligado a 1, 2, carbono secundário. E o último carbono está ligado só a um carbono. O resto das ligações é hidrogênio. Então, ele é primário. Então, primário, 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 eu tenho 3 primários, um secundário e um terciário. Classificamos os carbonos. Agora, a gente vai ver e vai contar as ligações sigmas e pi. Lembrando que, como é que eu identifico as ligações? Toda ligação simples é ligação sigma. Toda ligação dupla, uma é sigma, a outra é pi, tanto faz a ordem. E na ligação tripla, uma é sigma, as outras 2 são pi. Então, olha só. Eu tenho 2 ligações duplas, então eu sei que na ligação dupla, uma é sigma, a outra é pi. Uma é sigma, a outra é pi. Vamos contar quantas ligações sigmas eu tenho? Deixa eu apagar a classificação do carbono, senão vai ficar atrapalhando a visão de vocês. Vou contar as ligações sigmas. Toda ligação simples é ligação sigma. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, aqui tem 3 hidrogênios. Cada hidrogênio faz uma ligação simples, que é uma ligação sigma. Então, deu 7 mais 3, 10, mais 2, 12. Peraí, professora, o que a senhora está fazendo? Eu estou contando as ligações sigmas. Como que eu conto as ligações sigmas? Toda ligação simples é ligação sigma. Na dupla, uma é sigma, a outra é pi, já marquei aqui. E quando chega no hidrogênio desse jeito, que não está mostrando as ligações, mas eu sei que o hidrogênio só faz uma ligação, que é uma ligação simples, e é uma ligação sigma. Então, eu conto as ligações que estão aparecendo e somo a quantidade de hidrogênio. Porque o número de hidrogênios que tem aqui, ó, sem aparecer a ligação, é o número de ligações simples que tem. Tá? Então, olha. De novo, quantas ligações sigmas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 é as ligações que estão aparecendo. E as dos hidrogênios que não estão aparecendo? 7, 8, 9, que são 2 hidrogênios aqui. 10, 11, 12. Então, eu tenho 12 ligações sigmas e 2 ligações pi nessa molécula, ok? Vamos para o próximo exemplo, para o exemplo 2.
Exemplo 2. Eu tenho esse composto aqui. Primeiro, vamos fazer a fórmula molecular. O que é a fórmula molecular? Te diz quais são os átomos da molécula e quantos átomos de cada um aparece. De novo, eu tenho aqui apenas carbono e hidrogênio. Quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos. Quantos hidrogênios? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 hidrogênios. Essa é a fórmula molecular do composto. Agora vamos classificar os carbonos. Esse carbono está ligado a quantos outros carbonos? Está ligado a um só. Então, ele é primário. Esse também está ligado só a um, ele é primário. O de cima também está ligado só a um carbono, primário. Esse do meio está ligado em cima, embaixo, de um lado e de outro a carbono. Ele está ligado a 4 carbonos. Então, ele é quaternário. Esse aqui está ligado a 2 carbonos. Ele é secundário. Esse aqui está ligado a 2 carbonos. Ele é secundário. E esse aqui está ligado a 1 carbono, ele é primário. Não esqueça que eu conto a quantos carbonos ele está ligado, independente do número de ligações. Outro detalhe, hidrogênio que vem perto de carbono não atrapalha a ligação carbono-carbono. Esses 2 hidrogênios, na verdade, eles estão ligados aqui, um para baixo e um para cima. Então, na verdade, não atrapalha a ligação carbono-carbono, só para lembrar. Classificamos os carbonos, agora vamos para as ligações sigma e pi. Lembrando que a gente pode fazer o seguinte, eu vou contar quantas ligações sigmas eu tenho aqui, que estão aparecendo. Depois eu somo a quantidade de hidrogênios. Por quê? Porque o número de hidrogênios que aparece, cada hidrogênio faz ligação simples. Então, se eu tenho aqui 3 hidrogênios, eu tenho 3 ligações simples, eu tenho 3 ligações sigmas. Então, para a gente não errar, a gente pode contar as ligações simples que estão aparecendo. E na ligação tripla eu vou contar uma sigma só, porque na tripla uma é sigma, as outras 2 são pis. Aí eu somo a quantidade que deu. Depois eu somo com a quantidade de hidrogênio. Por quê? Porque cada hidrogênio está fazendo uma ligação sigma. Porque hidrogênio só faz ligação simples. E toda ligação simples é sigma. E na ligação tripla, uma é sigma, as outras 2 são pi. Então, quantas ligações sigmas eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É as que estão aparecendo, 6 ligações. Mais a quantidade de hidrogênio, porque cada hidrogênio faz uma ligação. Então, vamos lá. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aqui eu tenho 18 ligações sigmas. E quantas pi? 2 ligações pi aqui da tripla ligação. 2 ligações pi. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Deixa eu apagar aqui. Exemplo 3.
Isso aqui também é a representação de um composto orgânico, de uma molécula. Até o exercício 1 e 2, ele veio em forma de carbonos, aparecendo os carbonos bonitinhos assim, né? Exemplo assim, mais ou menos. Agora, pode vir para você em forma de traços. É chamado de fórmula de bastão. O que acontece? Quando vem assim as fórmulas, chamada fórmula de bastão ou de traços, significa que não vai aparecer explicitamente os carbonos nem os hidrogênios. Se for um átomo diferente de carbono e de hidrogênio, é obrigatoriamente ele desenhar aqui. Se fosse um nitrogênio, por exemplo, se fosse um oxigênio, igual apareceu o oxigênio aqui. Então, significa que cada pontinho, cada vértice da figura, existe um carbono. Então, vamos decifrar aqui quantos carbonos e quantos hidrogênios tem na figura. Se aqui não apareceu nada na ponta, significa que é carbono. Se aqui não apareceu nada na ponta, significa que é carbono. Se aqui não apareceu nada na ponta, significa que é carbono. E lá em cima? Não, lá em cima já apareceu o oxigênio. Então, você não pode colocar outro carbono aqui em cima desse oxigênio. Ah, mas se não tivesse nada, professora, aí sim você colocaria um carbono. E aqui não apareceu nada, carbono. Então, na verdade, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 carbonos. E os hidrogênios? O hidrogênio também não está aparecendo na fórmula. Nós é que vamos colocar. Como que eu vou adivinhar quantos hidrogênios tem? Lembra que a gente falou que o carbono ele é tetravalente? Ou seja, ele tem que fazer 4 ligações. Então, eu vou olhar aqui quantas ligações ele já está fazendo. O que faltar para 4 é o número de hidrogênios que ele tem. Vamos lá. Esse primeiro carbono, quantas ligações ele está fazendo? Não tem esse traço aqui? Então, já é uma ligação. Para 4 falta quanto? 3. Então, você pode colocar assim, 3 hidrogênios. Ou você pode colocar H3. Fica até mais fácil. Aqui, esse carbono, quantas ligações ele já está fazendo? 1, 2. Para 4 faltam 2. Então, eu coloco 2 hidrogênios para ele. Ou você puxa HH. Você que está fazendo aí do jeito que você entender melhor. Esse aqui, quantas ligações ele já está fazendo? Uma para cima, uma para um lado e 2 para cá. Tá vendo que tem um tracinho a mais? Então, 1, 2, 3, 4. Então, esse carbono já está fazendo 4 ligações. Ele não precisa de hidrogênio, ele já está fazendo as 4 que ele precisa. E esse carbono está fazendo quantas ligações? 1, 2. Para 4 falta quanto? 2. Então, veio para mim só os tracinhos. Aonde tem uma pontinha sem nada, eu coloco carbono. Então, eu coloquei os carbonos e coloquei os hidrogênios. Agora, eu posso fazer a fórmula molecular desse composto. Quantos carbonos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. Quantos hidrogênios? 3, 5, 6, 7, 8. 8 hidrogênios. E um oxigênio. É a fórmula molecular do composto. Ok? Agora vamos classificar os carbonos. Esse carbono aqui está ligado a quantos outros carbonos? Só um. Então, ele é primário. Esse carbono está ligado a quantos outros carbonos? Está ligado a 2. Então, ele é
secundário. Esse carbono aqui está ligado a quantos outros carbonos? 1, 2. Cuidado, em cima não é carbono. Então, ele está ligado só a 2 carbonos. Ele é secundário também. Esse carbono aqui está ligado a um carbono só. Então, ele é primário. Ok, 2 primários, 2 secundários. Classificamos os carbonos. Agora vamos ver as ligações sigma e pi. Lembrando que as ligações simples são ligações sigmas. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, porque na ligação dupla, uma é sigma, a outra é pi. 7 por enquanto. O que eu ainda não contei aqui? Eu não contei os hidrogênios que estão condensados. Tem 2 hidrogênios aqui que eu não contei. Então, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos ver se é isso mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso mesmo. 12 ligações sigmas e uma ligação pi, que é a ligação ali da dupla. Ok? Vamos para mais um exemplo para a gente fechar aí. Mais uma fórmula de bastão. Quando eu vejo isso aqui, o que eu faço? Toda pontinha que não tem nada escrito, eu coloco carbono. Aqui eu vou colocar carbono? Não, porque aqui já veio o oxigênio. Aqui eu coloco carbono, aqui eu coloco carbono, aqui eu coloco carbono. Então, toda ponta que não tem nada escrito, eu coloco carbono. Então, aqui, carbono, carbono. Aqui eu não posso colocar carbono em cima do oxigênio. Carbono. Aqui também não tem nada. Então, carbono, carbono. Ok. Já coloquei os carbonos que não estavam aparecendo. Agora eu vou colocar os hidrogênios. Como é que eu coloco os hidrogênios? Eu vou em cada carbono, eu olho quantas ligações ele está fazendo. Ele precisa fazer 4. Se ele não estiver fazendo as 4, o que falta para 4 eu completo com hidrogênio. Então vamos lá. Esse carbono, uma ligação, para 4 falta 3. Vou colocar 3 hidrogênios para ele. Esse carbono está fazendo 2 ligações, para 4 falta 2. Esse carbono está fazendo 1, 2, 3 ligações. Para 4 falta 1. Vou pôr um hidrogênio para ele. Esse carbono lá de cima está fazendo uma ligação. Para 4 falta 3. E esse carbono aqui está fazendo uma ligação. Para 4 faltam 3. Pronto. Coloquei os carbonos, coloquei os hidrogênios. Agora eu tenho condição de fazer a fórmula molecular. Quantos carbonos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. Quantos hidrogênios? 3, 5, 6, 9, 12. 12 hidrogênios. E um oxigênio. Apareceu um oxigênio aqui. Essa é a fórmula molecular. 5 carbonos, 12 hidrogênios, 1 oxigênio. Vamos classificar agora os carbonos? Esse carbono está ligado a um só, a um outro carbono primário. Esse carbono está ligado a quantos outros carbonos? Só um também, porque do lado de cá é oxigênio. Então, ele é primário.
Esse carbono está ligado a quantos outros carbonos? Aqui não conta que é oxigênio. Está ligado a 1, 2. Está ligado a 2 carbonos, ele é secundário. Esse aqui está ligado só a um primário. E esse também está ligado só a um carbono primário. E agora vamos contar ligações sigmas e pi. Não apareceu nenhuma ligação dupla nem tripla. Significa que não tem ligação pi. Porque a ligação pi, ela só aparece na dupla ou na tripla. Então vamos contar quantas ligações sigmas eu tenho. Primeiro eu vou contar as ligações que estão aparecendo. 1, 2, 3, 4, 5. As que estão aparecendo. Agora eu vou somar os hidrogênios, porque cada hidrogênio faz uma ligação sigma, que é a simples. Então, 1, 2, 3, 4, 5, mais 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 ligações sigmas e 0 ligações pi, ou seja, não tem ligação pi. Ok?